veio pregar a boa nova, o evangelho, e depois virou comércio. Virou comércio. Vendeu Jesus. E hoje vendeu como? Jesus, gente. Não o meu Jesus. Mas... Fala, pessoal. Começando aqui mais um AB Livre, né? Porque temos muitos episódios, né, Alisson? Exato. Muita coisa pra ser Mais dita aí, né? informações, mais curiosidade, mais conversa, porque aqui a gente tá falando sobre um papo sobre a liberdade. Exatamente. Gente, não esquece de dar aquele like, não esquece de seguir nas plataformas. A gente tá no YouTube, a gente tá no TikTok, tá no Instagram, tudo como AB Livre, né? Deixa seu comentário, conversa com a gente, pode sugerir temas que você deseja que a gente converse aqui, que a gente traga curiosidades, informações para vocês. Não deixe de comentar, curtir, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Olha, então, se você pegar um vídeo desse e mandar para um amigo que você sabe que vai gostar do conteúdo, já vai estar ajudando a gente demais. Exato. Pede ele para seguir lá, faz essa corrente aí do bem para ajudar a gente. Ajuda a gente, acelera no like e bora para mais uma conversa. Ô Alisson, Fala. Natal. Natal tá aí, né? Natal. Você gosta de Natal? Não é Gosto de sério, você Natal. gosta de Agora eu Natal? tô aprendendo a gostar de Natal. Tô tendo uns anos pra cá, a gente não curtiu não, agora tô curtindo Como Natal. é que foi assim, a sua ideia de Natal, assim, na sua infância e tal? Era legal, não é? Olha, Tipo, na minha infância, cara, a gente foi sempre muito humilde, a casa cheia de criança, né? Então, tinha sempre as coisas, mas nunca teve muito essa questão de festa, ceia. Só que depois de um tempo pra cá a gente cresceu, a gente foi tendo mais condições e a gente começou a fazer. Depois que eu entrei na família da minha noiva, o pessoal pega um sítiozão a semana toda do Natal, ali a gente curte, brinca, tem um momento ali do culto do Natal, sim, né? Então isso importante. é muito bom. E até mesmo porque o Natal, a gente sempre fala que Natal é família, tá ligado? Não, porque Natal a gente tem que passar com a família. Naturalmente, na época do Natal, as pessoas ficam mais caridosas. Até mesmo as pessoas que não têm uma religião, ou melhor, não seguem a religião do cristianismo, ficam mais caridosas. Então o espírito natalino toma conta de geral mesmo, né? E isso eu acho interessante, porque o Natal é sobre família, e a gente começa a família mais importante da história, talvez, que a gente chama de Sagrada Família, Sim. que é Maria, José e Jesus. Que a gente tem que lembrar que o Natal, ele é sobre Jesus, né? Exatamente. A ideia do Natal, esse Natal, ele é para isso, né? Eu perguntei a você porque as coisas vêm mudando, né? Sim. Com o Natal, né? Antigamente, até esse espírito aí, eu ia comentar com você justamente sobre isso. Que como que antigamente eu lembro de parentes meus, assim, todo mundo lá bebia uma cerveja e tal, aí minha família era assim, essa família de reunir e churrasco e aquela coisa toda, sabe? E aí tinha um tio brigado com o outro e tal, que aí eles se resolviam, entendeu? Eles se agrupavam ali e acabavam aquelas rinchas de família, às vezes com amigos. Pelo menos no Natal, né? Pelo menos no Natal, né? E assim, isso é legal, mas hoje em dia eu vejo que também tem morrido muito essas coisas. Ontem a Cristiane falando comigo sobre as luzes, ela falou assim, não, amor, não tem tanta luz, né? Antigamente a gente tinha menos é ótimo, né? A gente tinha menos... Vou soltar o menos aqui no alto, aqui, tipo igual no Pânico. Antigamente a gente tinha menos condições financeiras e a gente colocava luz, ia ali no centro, comprava aqueles verdinhos, aquelas luzinhas, pagava prego e passava nas janelas e tal, porque tanto de luz em toda a casa tinha, e hoje eu vi tudo apagado, sabe? Nem essa questão da luz mais. Então o pessoal vem mudando um pouco a data do Natal, né? Colocando uma coisa mais voltada pro dinheiro, para aquela coisa do tipo presente. Tem ficado muito material e secularizado, aí perde um pouco a magia, né? A essência, exatamente. Eu lembro, eu acho que isso acontece ainda, né? Agora adulto, eu não tô morando mais lá onde é que eu morava. Eu lembro que lá no Taquaril, época de Natal, uma semana antes ou no dia do Natal, passava o caminhão do Papai Noel, mano. Não sei se você lembra. Descia o pessoal, tipo assim, eu acho que era tudo com doação de brinquedo e tal, e passava e distribuía para as crianças. A gente, né, era uma dessas crianças que pegava ali, porque a mãe com 5 meninos nas costas e comprava brinquedo para todo mundo. Então,
tinha muito isso. Eu não sei hoje se tem com tanta frequência, assim, no Dia das Crianças. Geralmente na comunidade costuma ser um pouco mais caloroso isso. Mas eu tenho notado que tem diminuído. As pessoas não têm tanta empolgação pro Natal. Ou quando tem, não lembra da mensagem que o Natal passa, que é o nascimento de Jesus. Exatamente. O nascimento esse que divide a história, vamos dizer assim, né? Depois, com o nascimento de Jesus e mais para frente com a Igreja Católica, com o calendário gregoriano, tentaram ali discernir aonde que vai começar o ano, porque sempre tem essa questão do ano 1, né? O ano 0, melhor dizer. E marca o nascimento de Jesus como o ano 0 para a cristandade. E ali divide a história e conta antes e depois de Cristo. Essa ideia do antes e depois de Cristo nasce aí, com Jesus Cristo. Quando ele fala na Bíblia assim que ele veio para partir a história, para dividir a história, isso é magnífico. Porque existe realmente o AC e DC, né? Sim. Que ali realmente a gente sempre pensa. Eu vou te falar a verdade, não é questão de não ter cultura, mas eu não sei como que é a cultura oriental, mas saindo do lado asiático e tal, como é que funciona lá. Mas aqui no Ocidente, a gente aprendeu a dividir, né, cara, assim, a CDC. E é uma coisa que globalizou, né, cara, isso aí, né? E é interessante, um homem, né, o Jesus, o Cristo veio e a história que ele contou caminhando, né? Como que pôde ter feito isso, né, cara? E dividiu de uma forma tão interessante que eu vejo que o mundo, não sei se seria igual se não fosse o cristianismo, o nascimento de Jesus. Porque quando Jesus nasce, já estava profetizado, né, pelos profetas do Antigo Testamento, Sim. A vinda do Filho de Deus, do Messias, vamos chegar lá. É um negócio interessante aí, então, isso marcou antes e depois de Cristo. Lá na parte mais asiática, né, lá no Oriente, eles adotam o calendário cristão, vamos dizer assim, né, que é de 2025, né, tá, 2025 depois de Jesus. Mas eles têm outros anos lá, sei lá, em fevereiro tem o Ano Novo na China, sim, né? Que ele tá lá, a China tá em 5.000, não tá em 2025. Isso, mas usa um calendário com uma forma comercial também. Sim, exatamente. E aí eu tava vendo um vídeo do canal Estranha História, muito bom esse canal, sobre essa questão do ano 1, ou antes e depois de Cristo, o ano 0, na verdade. E aí ele fala que hoje o pessoal usa mais no Oriente, era comum. Ele tinha essa parada de antes e depois de Cristo, porque fica muito religioso, eles não seguem essa religião cristã, então ele usa o antes da Era Comum, depois da Era Comum, mas meio que não faz sentido, tá? Que era essa? Essa era Jesus, que marcou essa era, esse início desse tempo, né? E a gente tem o nascimento de Jesus, que foi algo... um marco, né, velho? Um marco, uma coisa extraordinária que movimentou tudo. A Bíblia fala que na plenitude dos tempos Jesus veio, né? Depois ali de Malaquias, do último profeta, teve aquele tempo intertestamentário, que é onde Deus não fala nada, mais ou menos por 400 anos, e quando Deus se manifesta mais uma vez, não é nem mais por profeta. É igual o escritor de Hebreus fala que antes Deus falou de várias formas pelos profetas, pelos patriarcas, mas agora, nesse tempo, fala através do seu filho. E aí o próprio Deus, a maior teofania, ou epifania que poderia acontecer, seria essa, Jesus Cristo vindo à Terra, que é o próprio Deus na forma humana. Exatamente, encarnado, né? Encarnado. E eu vejo essa questão do Natal, aproveitando, que as pessoas têm esquecido de Jesus. E hoje, não vou nem falar que o Papai Noel tá tomando conta não, até o Papai Noel tá ficando meio que de escanteio, tá ligado? As pessoas estão curtindo o feriado pelo feriado. Pô, não trabalharei hoje. E isso faz falta. A gente fala Feliz Natal. Né? Aí agora, depois passou Boas Festas. Boas Festas. Tirou todo... Tirou o encanto, cara, de Natal, que é nascimento, né, cara? E acaba que isso acaba diminuindo aquele espírito natalino que eu falei. Porque as pessoas têm a ideia de ser mais caridosas por causa da religião, vamos dizer assim. Sim. Por causa de Cristo. E aí isso está sendo meio que apagado, e com o tempo as pessoas estão ficando um pouco mais cinza, mais
Isso. sem tanto pisca-pisca, sem tanto enfeite, Exatamente. sabe? Então eu tenho perdido um pouco a magia. Agora, eu nem, de falar a verdade, eu não sou muito fã mesmo, né, eu gosto muito de Natal, cara. Eu gosto muito de Natal. Depois que eu fui pai, parece que o Natal reacendeu. Entendeu? Assim, meus filhos eram novos, era mais ou menos, mas quando os meninos foi crescendo, minha primeira filha, a Agatha, ela foi crescendo, foi me dando, sabe, magia de novo. Aí eu lembro que minha esposa estava lá, não, vamos montar uma árvore. A gente nem tinha isso, vamos montar, por quê? Porque a gente imaginava ela olhando, o que ela ia ver, a gente colocava o presente, colocava o presente dela debaixo lá da árvore e tal, acordava ela de manhã, filmava ela abrindo o presente e tal. Isso era muito bom, foi muito bom. Só que o tanto que isso se tornou comercial é que é o problema. Sim. Entendeu? A data, como que ela comercializou e de onde que ela surgiu, porque não existe uma data, não tem como você datar o nascimento de Jesus. Não, e se fosse olhar mesmo, seria mais ali para abril. Porque quando ocorre o recenseamento que Tibério César pede para fazer, que é todo mundo volta para sua cidade e faz um censo aí. Não era na época de inverno, porque não tinha como viajar no inverno, né? O inverno no hemisfério norte, que ali é onde está Israel, Europa, é sempre no final do ano. Tanto que a gente vê nos filmes americanos neve. E aqui o calor e chuva e nada a ver com o clima natalino que a gente consome, né? A arvinha de Natal com aquelas pontinhas brancas para simbolizar a neve. O calor, né? O calor danado aqui. Então, provavelmente, foi mais onde abril começa o nosso outono e inverno. Lá começa a primavera e o verão, no início do ano. Então, provavelmente foi mais para abril. Só que, por que escolheram essa data? Por quê? Pode falar? Pode. Cara, depois que nós tivemos a unificação da igreja por Roma, que Roma entrou ali, depois de Constantino, e depois dos primeiros papas ali, bem na era do Constantino, isso. A questão do Natal meio que mesmo, né? Juntaram ali e aí colocaram 25 de dezembro por causa do solstício de inverno, que é quando o sol está mais baixo mesmo, tem menos sol durante o dia. E ali marca uma data referente ao Deus Sol, algo nesse sentido, Deus Mitra. E aí, então, para poder unificar, porque tinha muitos cristãos, mas tinha muito povo romano que não gostava muito da ideia. Então, meio que o Império Romano cristianizado junta Mitras com Jesus e coloca ali dia 25 de dezembro. Sincretismo. Nossa, o pessoal... Sincretismo. Assim... Constantino foi muito assim. O Constantino, cara, ele teve uma sacada comercial na época, porque era o seguinte. Primeiro, ele viu que não tinha como combater, porque crescia muito no meio deles, o povo cristão, que, né, aqueles nem sei se era chamado de cristão mesmo na época já, entendeu? Mas era o povo que seguia a doutrina de Cristo ali na época, e a gente chama de cristão hoje em dia, e Constantino viu que não ia ter como. O pessoal crescia, tinha dado metástase na cidade, crescia assim, e aí ele falou assim, cara, tem que começar a unificar isso aqui. Ele foi unificando, não foi uma coisa só não. Se você vê muitas, até na igreja católica tem os santos, você vê muitos dos santos tem a ver com mitologia grega. Entendeu? A gente também vai trazer uma coisa, né? É sempre assim, não dá para trazer tudo de uma vez, mas aos poucos a gente vai trazendo essas coisas. Mas a questão de você saber que ele era o nascimento, Deus Sol, tinha um nome certinho, assim, que era falado lá, né? E Constantino, ele era devoto do Deus Sol. E a popularidade dele não estava tão boa assim. Exatamente. O império estava começando a cair. Então, aí ele fala que teve uma visão com uma cruz gigantesca escrito lá, resumindo aqui que ele ia vencer aquela batalha. E aí ele começa a acreditar em Cristo. E aí começa todo... E aí ele coloca... Aí o que acontece? Essa igreja primitiva, ela era bonita. Porque os cristãos mesmo, ali tinha cristão. Nesse momento, vamos imaginar aqui que antes desse momento,
né, de juntar a data, de juntar as religiões, de fazer esse sincretismo romano-cristão. Antes disso aí, o pessoal se reunia nas casas e era aquele culto bonito, aquela coisa que crescia lindamente, porque eu chegava perto de você, você chegava perto do outro e a gente ia pregando o evangelho, falando a boa nova e as pessoas iam se convertendo. Não tinha limitações, né? E aí, mesmo com perseguições que não parou em nenhum momento, o povo cresceu, os cristãos foram crescendo. E nesse momento que eu acho interessante é isso. Nesse momento Constantino fala, não tem jeito. Só que ele tem uma luz meio treva, mas de qualquer forma teve essa epifania para ele falar, vamos fazer isso aqui. Quando ele coloca lá, começa a colocar as questões romanas junto com o cristão, o que acontece? Ele fala que aí isenção de impostos. O que aconteceu, bicho? Olha o automático aí. O tanto de gente não convertida que começou a se intitular cristãos. Sim, teve o tanto de gente que não era convertida, que não tinha nada a ver com Jesus, que não acreditava aí uma coisa interessante, que eles iam para quê? Para conseguir os benefícios que ser cristão, porque Constantino bateu o martelo que era a religião do Estado Romano. Então, para você não virar cidadão de segunda classe, você já tinha que ser cristão. Sim. Aonde que começou a avacalhar, daí pra frente, cara. Teve muita... Dentro do próprio termo cristão, existiu vários não cristãos. E misturou muito, porque é justamente por isso, porque como hoje a gente tem o Estado laico, e depois pesquisei, tá? O Estado laico nasceu no protestantismo, que é o Estado sem religião atrelada a ele. Mas, vamos lá. Nesses impérios, o imperador era cultuado como Deus. Todos os imperadores romanos eram deuses, filhos de Deus, né? E com isso, o Estado tinha uma religião. Tanto que os cristãos eram até considerados como ateus naquela época, ou que não acreditavam em Deus, porque os romanos tinham um panteão de Deus, né? E deuses, esses que eram gregos e romanos, né? Só mudava o nome ali. E aí vinha uma galera que acreditava só em um Deus, e isso é praticamente ser ateu naquela época. E os judeus também, porque são monoteístas. E aí, por ter essa questão de ser Estado e religião, ser praticamente uma coisa só, a galera que não era convertida de verdade, convencida, não somente convencida, mas convertida, constrangida pelo Espírito Santo, fazendo uma referência aqui, eles foram como massa mesmo. Bom, já que o imperador falou, vamos embora. E aí acontece esse tanto de misturas que teve na história da igreja, no geral. E a gente vê depois disso algumas coisas que tem gente que hoje não gosta do Natal porque fala que o Natal hoje é totalmente pagão. Porque árvore de Natal é pagão. Gente, se a gente for pensar assim, fazendo um parênteses aqui, você vai ter que trocar de nome, porque se tiver algum nome aí grego, vai ter que trocar de nome. Africano, de várias culturas. Você vai ter que trocar de nome, você não vai poder mais fazer um tanto de coisa, sabe? É isso mesmo. Então, parabéns, você comemora aniversário? Aniversário começou com a deusa Diana, tá ligado? De comemorar, fazer um bolo, pôr uma vela, é um culto. Então, a gente tem que saber separar essas coisas. Eu acho que a liberdade de Jesus está nisso daí. É saber separar essas coisas. Mas por muito tempo da igreja teve essa mistura, essa união, esse sincretismo ali um pouco, porque tem a ver com isso. Porque na época do solstício também tinha cultos pagãos que faziam para fazer que o sol voltasse logo. Aí quando tinha o equinócio, que é quando o dia é mais longo, o sol está mais no meio do céu. Aí tinha outra festa. Aí, por exemplo, se fosse puxar um parênteses que lá na Páscoa, por que o coelhinho da Páscoa é tudo voltado à fertilidade, para poder ter os campos serem férteis? Então tem toda uma mistificação por trás disso. E a gente acaba vivendo muito isso sem saber. Entendeu? Criticamos muitas coisas e acabamos deixando passar a outras sem perceber que também faz parte disso. Porque eu acho que a pessoa, a adoração da pessoa ali, ela vai adorar a Deus, não é nesse... Né? Porque é bonito de qualquer maneira. Sim. Entendeu? Tipo assim, se você for olhar, é um sincretismo? Sim.
junção de muita religião, de muito culto pagão, o que está cheio aí no cristianismo, Hoje é atual, né? Lá na igreja primitiva, não era, ser cristão não tinha nada a ver com isso. Eles não comemoravam aniversário de Jesus, não. A primeira igreja não comemorava aniversário de Jesus. Eles até, na verdade, não gostavam dessa ideia de comemorar aniversário por causa desse negócio da Diana. Exato. Depois que isso foi se popularizar. Só que aí foi 400 anos depois de Cristo morreu. Então muita coisa mudou, gente. Os tempos vão mudando, tudo bem. Mas a questão nem é essa. É porque uma coisa eu aprendi, cara. O que é o Natal? O que é o Natal? E agora presta atenção nisso aqui, ó. Quando que Cristo nasce? Quando Cristo nasce, cara, é quando uma pessoa se arrepende. Exato. Cristo, ele nasce, ele não tem data. Cristo não tem data para nascimento dele. Ele nasceu em mim, aquela hora que eu estava te contando aqui. Sim. Quando eu, na minha casa, me arrependi, falei, Deus, não quero ser assim. Aí ele nasceu. E ali foi o meu Natal. O meu nascimento de Cristo. Exato. Essa é a mensagem do Natal. É o Cristo nascendo. Exatamente. Um Cristo que nunca para de nascer. Ele nasce aqui, ele nasce na casa do outro. Ele nasce quando um marido que às vezes me desculpe, é um babaca que bate na mulher, mas um certo dia ele acorda arrependido de coração, não de remorso covarde, que fala que não vai fazer mais e continua fazendo, né? Mas aquele que chega e fala, o que eu fiz até hoje? E pede perdão ali, e nunca mais faz, e tenta ser o marido melhor do mundo a partir daí, porque aquela pessoa merece, né? Ser tratado melhor. Ali Cristo nasce. É quando uma pessoa deixa o vício das drogas, que está afundado nas drogas, entendeu? E ela consegue superar aquilo. Jesus, né? Eu já ouvi falando, as pessoas assim, Jesus não é reabilitação, Jesus é tudo que é de bom, cara. É restauração. É restauração completa. Porque quando ele nasce com ele a esperança, porque o mundo ansiava pela chegada do menino Jesus, pelo Emanuel, pelo Messias. É interessante que quando os magos do Oriente chegam, eles falam que procuram a criança dourada, né? Na verdade é uma cultura que tinha, se eu não me engano, no Império Romano, que em um certo tempo nasceria uma criança dourada, que seria filho de Deus, e os romanos interpretavam isso como César, né? E tanto que César, ele era considerado o filho de Deus e tudo mais e tal. Mas aí os magos do Oriente, que estavam completamente distantes da cultura judaica, sabiam desse nascimento. E que esse nascimento mudaria a história. E quando Jesus nasce, é instaurada a esperança eterna. O reino dele já começa a ser eterno ali, no nascimento dele. Porque o Deus encarnado vem ao mundo para poder nos salvar, nos transformar, né? Eu gosto muito daquela passagem de Paulo, de Efésios, no capítulo 2, onde ele fala sobre que Jesus se esvaziou. Ele vem se esvaziando, se veio em forma de humana, servo, morte de cruz. Mas ele é um Deus pleno que se faz pequeno por amor a nós, que não merecia, na verdade, né? Nós não merecíamos. E aí ele nasce a esperança, nasce a misericórdia, nasce a transformação. E ali todo o ambiente muda quando Jesus nasce. Tem a estrela, que eles falam que viu a estrela. Eu acho interessante como que os magos que vieram de longe, né? Magos esses que eles eram, tem uns que chamam eles de cananeus, na verdade até meio pejorativo cananeu, mas eles eram astrólogos naquela época, não tinha essa divisão de astronomia e astrologia. Exatamente. Mas eles estudavam os astros e eles sabiam que quando aparecer tal estrela, essa estrela apontaria o local do nascimento do rei. Tanto que quando eles chegam para Herodes e perguntam... Só um paralelo, e eles não tinham nada a ver com o judeu. Não, eles não tinham nada da crença judaica, nada ali do que foi contado de Abraão para lá, não tinha nada. Então eles sabiam pelo sinal que algo no mundo diferente estava acontecendo. E eles estavam viajando. E o interessante é que ele chega e fala que ia nascer o rei e procuram César. Onde é que está o menino que ia nascer o rei?
César não, desculpa, Herodes. Herodes, isso. E os próprios contemporâneos da época, judeus da época, não notaram, não perceberam. Né? Negaram a estalagem para Maria e José ali, talvez ficar na casa de um parente ali. Essa história é sensacional também, os detalhes dessa história. Porque pensa comigo, eles tiveram onde nascer. Né? Jesus nasceu na manjedoura, quer dizer que Jesus foi colocado lá no curral, lá fora? Não, na verdade, na casa daquela época, tinha um espaço dentro da casa que é onde os animais ficavam. A família principal ficava num outro cômodo, né? Onde ficava com os filhos, e num cômodo ali, quando tinha 2 cômodos, ele ficava mais baixo, e ali os animais comiam e ficavam ali durante a noite. Eles entravam com os animais durante a noite ali. Então, na família, pensa, a linhagem de Jesus é de Davi. A de Maria e de José são descendentes de Davi. Pô, são descendentes da família real, mano. Sabe que eles ficariam realmente no estribeiro, lá no canto Eles ficaram nessa casa, talvez de algum parente. Eu imagino que eles ficaram nessa parte mais pobre dentro da casa, que é onde os animais ficavam. Porque pensa, mano, Maria era uma menina que tinha engravidado antes de casar. E estava desposada, né? Estava ainda noiva de José. Eles iam ainda se casar. E aí eles vão para Belém, que é a cidade natal de José, para poder fazer o censo, né, que o Tibério César tinha pedido. E ali, Jesus nasce naquele momento. Naquele local. Talvez a família colocou eles lá e falou assim, não quero vocês aqui perto dos meus filhos, né, já que eu não sei como é que Maria engravidou, todo mundo ficou naquele... Sim. Imagina o preconceito que essa família deve ter enfrentado, porque aparentemente foi algo completamente fora do normal. E ali Jesus nasce. Aí os pastores chegam, até os 3 pastores, né? Porque tem gente que confunde os 3 magos, que não são 3, não são reis, né? Não é aqueles... Tem um nome mó legal que o pessoal coloca na cultura, esqueci o nome deles agora, dos reis magos, né? Sim. Eles acham que são 3 porque são dados 3 presentes, mas não são 3 pessoas, né? E ali ocorre aquele momento incrível que os anjos chamam os pastores para ir ver o nascimento. Não chamaram o rei Herodes, não chamaram a nata do judaísmo, que era o Sinédrio. Chamaram os pastores, já apontando que tipo de pessoa que Jesus seria. Seria um pastor que guiaria ao seu rebanho. E depois lá em João 10 a gente vê Jesus falando. Os pastores, né, cara? Chamam os pastores, mano. A mensagem de Cristo, assim, como o pastoral, né? Aquele que guia mesmo as ovelhas, né? Exato. E vem todo num contexto, mais uma vez, arquétipo, né? É uma maquete para a gente entender o que ele veio fazer. O tempo inteiro é cheio de mensagens, não é verdade? Sim. O tempo inteiro, cara. Eu acho isso muito incrível, porque quando ele nasce, como eu tinha dito aqui, nasce essa esperança. Ou seja, nós temos salvação. Deus não se esqueceu de nós. Deus, a Bíblia fala que ele foi paciente durante o tempo, né, com o pecado humano. Justamente ele prolongou a sua paciência para a chegada de Jesus. Porque ele poderia ter consumido o povo muito antes. Poderia ter consumido Adão e Eva ali no exato momento da queda. Mas ele foi longânimo, ele foi paciente, porque ele prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E depois promete para Abraão que dele todas as famílias seriam benditas na terra, essa semente que nasceria. Aí quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus fala, não precisa sacrificar, não. E quando Abraão sobe ali com Isaac, olha Isaac falando, uai pai, cadê o cordeiro? Deus proverá. Abraão, pode parar. Você não precisa sacrificar o seu filho. Eu vou prover um cordeiro. Esse cordeiro é simbolizado naquele carneirinho que é encontrado ali preso no arbusto, né? Sim. E Deus não proveu só aquele cordeiro naquele momento, mas ele proveu o cordeiro verdadeiro, que é Jesus Cristo. E falou a Abraão, não precisa matar o seu filho. Eu vou matar o meu filho por amor a vocês. Nossa, que pesado essas palavras, né? De, nossa, sacrifício e ali tudo mais. Ali tem o cordeiro. E você vê que ele vem, Isaac ali, como representante de uma geração que ia ser morta
E aí veio Deus e coloca, não. Para aí, meu tipo, para. Parece com o anjo. Você tenta, calma, velho. Eu acho que o anjo você vê que o João Kleber ali, né? Para tudo. Dá um cordeiro ali. E aí provém o cordeiro para não precisar de matar o filho, a geração. Exato. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Aí eu falo assim, velho, você não precisa de morrer, cara. Cristo já morreu. Aí quando eu te falo, é quando a pessoa tem uma depressão. E essas doenças, cara, é uma sensibilidade que muitas pessoas não têm, mas é muito sério. Sim. Né? Então a pessoa tem depressão e eu falo, velho, não sei quem acredita, mas eu acredito em psicólogo, psiquiatra, entendeu? Uhum. Mas em remédio é remédio, cara. Sabe o que é remediar? É segurar a onda até passar. Exatamente. Geralmente remédio só trata sintoma. Dificilmente remédio trata a causa do problema. Exatamente. É sempre um suporte para o corpo conseguir fazer alguma coisa. Vai nesse sentido. Então eu sempre acredito nisso. Que o que muda, o que cura é o Espírito Santo de Deus. É acreditar em Jesus com verdade, no Espírito, aceitando a verdade dentro de você com o Espírito, e isso traz cura. Isso traz cura, que é as inimagináveis, cara. Tem gente que fala assim, fulano de tal nunca vai ser curado disso, doenças psicossomativas, coisa que vai somando com a outra, ansiedade, depressão, sim, nossa, a fobia, consome a pessoa aceita o Espírito de Deus nela, vive o Espírito dela, é como se fosse um remédio. Mas ele vai tirando um pouco todos os dias daquele mal que você sente. Exato. Até você ser curado. Não existe cura na ciência para depressão. Você só remedia mesmo. Não existe cura. Mas eu acredito que em Cristo existe toda a cura. Ele nasce para isso. Toda cura está em Cristo. E através do Espírito Santo, Cristo nos cura. Eu creio nisso também. Então, Alisson, eu acredito que o Natal é nesse sentido, cara. É a caridade com o próximo, que tem esse espírito, né? Você estava me falando agora sobre até a questão do Papai Noel, né? Por que do Papai presta Noel, atenção, você vê. A gente fala assim, tem muita gente que já conhece, né, o Papai Noel, o nome dele e tal, mas por que a ação dele veio pro Natal? Faz uma junção aí que eu achei muito legal. É interessante que eu tô contando uma história aqui padrão, né, que a gente conhece. Isso. Eu acho que a ideia da parada é você também parar um pouquinho, dar aquela pesquisada, ver se a gente tá falando tá tudo certo. Eu acho isso importante. Isso mesmo. Mas a história, assim, resumida, é que existia um homem cristão chamado Nicolau. Ele era cristão, né, então? Era. Essa parte eu não sabia. Que ele via que nessa data, né, da comemoração do Natal, acho que já tá bem pra frente na história cristã. O pessoal pode estar me corrigir aí depois no comentário, deixa o comentário, que ele presenteava crianças e famílias pobres que não tinham condição, às vezes, nem de ter algo para comer nessa data, né? E isso, depois dessa ação dele de ajudar essas pessoas que estavam em situação de necessidade, isso meio que foi virando uma cultura. Daí vem essa ideia de presentes, né, no Natal. E atrelado também aos presentes que Jesus ganhou no dia do seu nascimento. Ou melhor, provavelmente quando os magos chegaram presenteando Jesus, talvez Jesus já tinha 2 anos. Não foi no exato momento do nascimento de Jesus. Quem viu o nascimento de Jesus foram os pastores. E provavelmente, eles falam que na história, quando a gente vê aquela diferença do relato de Lucas e do relato de Mateus, provavelmente tem uma diferença aí de 2 anos, que quando os magos chegam com os presentes, que é a mirra, o ouro, e agora eu não estou lembrado do terceiro presente, coloca aí se você lembrar, que presenteia Jesus ali, né? E isso eu creio que foi uma ajuda muito boa, porque quando Herodes começa a perseguição para matar as crianças até 2 anos, porque ele queria ser o rei, não concebia a ideia de ter outro rei. E até se assemelha um pouco. Ele nem sabia qual que era o reinado de Cristo, isso, né, cara? Achava que era o rei. Ele pensava que alguém que ia tomar o lugar dele ali, nada a ver.
E aí até semelha um pouco a história de Moisés, que teve também no seu nascimento várias crianças morrendo e tal, aquela perseguição contra o pessoal de Israel que estava dentro do Egito. E Mateus faz muito essa semelhança de Jesus com Moisés. Mas voltando, e aí quando os magos chegam, eles trazem esses presentes, e talvez o Noel, né, o São Nicolau, Sim. com essa ideia em mente de o nosso Senhor Jesus foi abençoado, ele abençoou outras famílias, aí veio esse espírito de dar presentes. E a ideia de dar presente era aquela questão de caridade, de amor puro, né? Infelizmente combina hoje, realmente combina com o Natal. Combina com o Natal, com o nascimento, com Cristo, com essa ideia que nós falamos, né, no vídeo anterior, que era sobre o quê? A gente ter esse espírito na gente, nascendo na gente, porque Cristo nasce nesse momento. É nessa luz, então, né? Exatamente. Agora a gente vê, infelizmente, uma coisa muito ruim, é que isso vai sempre acontecer. Eu não estou questionando isso aqui não, porque eu sei que sempre vai acontecer. Sempre as coisas vão ser comercializadas. Sim. Então, o que Cristo veio? Cristo veio pregar a boa nova, o evangelho, e depois virou comércio. Virou comércio. Vendeu Jesus. E hoje vendeu como? Jesus, gente. Não o meu Jesus, mas vendeu esse Jesus que eles criaram aí. Fabricaram Jesus. Exatamente. Um Jesus totalmente postiço e tal. E venderam ele, né? E até tem uma música do Emicida que fala: a sociedade vende Jesus, né? Por que não ia vender rap, no caso da... Uhum. Então a sociedade vende tudo, né? Então quando o São Nicolau, que você falou, ele vê a ação boa. A gente não pode... eu vou falar a verdade, tem muito crente que fala assim: ah, São Nicolau, não sei o quê. Que mal tem se honrar uma pessoa? É igual, a gente não precisa adorar, mas a gente honra. Exato. Aquela pessoa. A ação dele é boa. A verdade é que se a ação dele fosse copiada verdadeiramente, aconteceria aquilo que você falou anteriormente. Você falou que passava o pessoal do carrinho e jogava os presentes. Eu lembro disso, eu corria atrás de carrinho demais para ganhar presente no Taquari. Entendeu? E era bom. Então, essa ação solidária que vem realmente da parte de Deus, que esse São Nicolau... Às vezes o cara nunca pediu para ser adorado, não. Exato. Nunca pediu para ter uma figura dele, entendeu? Representando o Natal, não. Mas que bom que foi uma figura dessas. Agora o ruim foi que fizeram uma figura comercial. Porque em vez do cara dar um presente para os outros, o que se aprende nesse meio? É que você tem que mostrar que o Papai Noel dá presente para o seu filho, você vai lá e compra aquele presente, fortalece o mercado e a moeda, e é nesse sentido. Então, onde que trocou Jesus, né? E trocou tudo, né? Até a mensagem do próprio São Nicolau, que era essa da caridade, exato, trocou, foi para o comercial, foi para compra. Entendeu? Ou seja, acaba desfavorecendo os mais humildes, que a ideia era abençoar os humildes, mano. E eu penso assim, até uma vez conversando com o pastor Gustavo, e eu acho que a gente já conversou sobre isso também, eu penso assim, que não tem como você ser cristão sem que junto à sua cristandade tenha obra social. É meio que o Tiago falou. Olha, mano, não tem como você falar que você tem fé se você não mostra a sua fé na prática, se você não mostra as obras da sua fé. Porque eu falar que eu sou cristão, que eu acredito em Jesus, que eu gosto do Natal, é fácil demais. Eu quero ver as suas obras, eu quero ver a sua ação de caridade. Eu quero ver se você está disposto a alimentar aquelas pessoas que não têm alimento, vestir aquelas pessoas que não têm roupa. E aí Jesus fala em Mateus 25, que olha, quando eu tive fome, sede, tive preso, você não me ajudou, Senhor, mas quando eu não te vi, não te ajudei? Quando você deixou de fazer isso aos meus pequenos. Então, e olha o ministério de Jesus. Jesus, ele fazia um sermão ensinando a verdade do evangelho, ensinando ali a liberdade que o evangelho traz, que aquela questão toda do evangelho que é maravilhosa, aquela luz, as bem-aventuranças. E logo depois de trazer um sermão, Jesus cura, Jesus liberta os endemoniados, Jesus alimenta a multidão. Jesus era diferente dos fariseus da época, que só entoavam suas orações super eloquentes, só devoravam as casas de viúvas, quando a gente estava conversando aqui mais cedo, né? Que só faziam, só falavam, mas não levavam. Olha, eles iam na casa das viúvas,
devoravam tudo, cobravam valores absurdos por fazer longas orações e iam embora. E a viúva fazia parte de um cenário social da época completamente desfavorecido, porque a mulher não trabalhava. Os filhos, dependendo, eram vendidos como escravo para pagar alguma dívida que ficou. Vivia de esmola. Né? É interessante, puxando um gancho aqui, eu vi esses dias um cara comentando, achei muito interessante, que quando Jesus fala sobre a mulher que doou tudo, aquela viúva, que deu as 2 moedinhas que ela tinha e doou tudo, aquilo ali não é só uma exaltação à atitude dela, mas é uma crítica que Jesus está fazendo. Olha, essa mulher está dando tudo que ela tinha, porque ela está sendo instruída a dar tudo que ela tem. Por quê? Eles devoravam tudo. E a ação social que Jesus traz e esse Espírito de Natal traz em nós com o nascimento de Jesus, é que eu tenho que fazer pelo outro. Se eu vou na casa de um irmão que está passando fome, eu não vou só lá orar e falar, irmão, Deus te abençoe, viu? Ora para Deus te dar alimento. Eu vou ter que levar a cesta. É melhor, talvez, você levar a cesta básica e nem falar nada. Exato. Entendeu? Só a ação. Então, é preciso que a nossa cristandade seja acompanhada dessa ação social. Jesus fez isso. Ação, né? A gente fala assim, que a oração é a oração. Você ora e age. Exatamente. Eu concordo plenamente com relação à caridade, à ação. É o que a gente tem que ter mesmo. Né? O Natal é mais que o comércio. E a gente tem que começar... Não é questão de que você não pode comprar um presente, né, para o seu filho, para sua esposa e tal. Enfim, não é sobre isso. Só que a gente não pode colocar a coisa como se fosse isso. Fosse voltado somente para aquilo. Como se fosse criado para aquilo, entendeu? Então lá em casa a gente tem uma cultura de não presente. Lá em casa a gente não... Eu presentei a Cristiane como? No dia que eu tô passando, eu tô lá em casa, nossa, vou levar Aí eu vou compro um perfume para ela, uma caixinha e tal, tudo mais, entendeu? A gente não... A gente é aquela parte lá de Paulo, você vai ler, se você lembrar aí a passagem, mas Paulo fala que tem gente que faz acepção de dias e tem gente que não faz acepção de dias. Então, lá em casa eu sou uma pessoa que não faz acepção de dias, né? Eu não distingo dias para poder fazer uma coisa. Eu acho que é uma coisa muito assim, o agora. Eu vivo muito aquela passagem que isso falou assim, mas se o seu boi cair na vala, você vai deixar ele de tirar? Não, você vai tirar ele ali no sábado ali, não importa, não. Vai deixar... Entendeu? Fazer o bem só porque é sábado, né? Exatamente. É todo dia o bem. Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas uma coisa interessante, cara, é que a promessa de Cristo, 800 anos, porque a gente fala aqui muito sobre a Bíblia, a gente não teve a oportunidade de ler uma parte da Bíblia que eu acho muito importante, muito interessante. Porque eu sempre falo, a Believe não é religioso, mas é cristão. Exato. Entendeu? E se você ler aqui, ó, a Bíblia, ela é Cristo, cara. É a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. Antes dele vir no Novo Testamento, e agora vai estar mais provado que nunca, lá no Velho Testamento já falava de Cristo, que é a libertação, é a salvação, né, cara? E eu acho muito importante. Isaías 9, no versículo 2, começa uma passagem muito bonita, eu gosto muito dessa passagem. Tem uma música até do Fernandinho, que eu gosto muito dela, que fala exatamente esse trecho aqui, ó. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-se a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo, ele estenderá
o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Sensacional, amém. Amém, porque esse filho que foi nos dado, sabe, lá, 800 anos de Cristo nascer, ele fala, um menino se nos deu. E desde agora, porque o Cristo eterno, ele não nasce junto com Jesus, porque o Cristo eterno, ele já existia junto com Deus. Exato. Antes da fundação do mundo, Jesus já era Deus. Já era imolado, já foi sacrificado. Exatamente. Lá. Aquilo foi uma arquetipia humanitária temporal. É daqui, é do nosso sistema, sabe? Ele meio que concretiza aquilo que já existia na eternidade, no nascimento dele, mas ele já era eterno. Porque ele fala desde agora e para sempre. Exato. O Cristo eterno, sabe? Então, essa passagem eu não podia deixar de ler, porque esse é o Filho. E uma coisa, cara, tudo bem, eu não tenho nada contra o Natal, esse Natal comercial que a gente conversou aqui agora, eu não tenho nada contra esse Natal. Só que pega esse Natal, cara, e coloca ele bem mesmo como nascimento de Cristo. Começa a deixar Cristo nascer dentro de você em vários pontos. E aí tudo vai mudar. Exatamente. É preciso ele nascer. Não é vergonha. A gente tem... A modernidade fez isso, né? A modernidade fez essa questão comercial, secular, fez a parada cristã ou religiosa ser uma coisa cafona ou ser uma coisa cringe, vamos usar uma palavra mais. Eu acho que falar cringe já é cringe já, né? É o que eu falo lá em casa. Mas, trazendo aqui, o mundo moderno hoje, pós-moderno, fez a gente deixar esses princípios de lado. Mas a gente precisa lembrar que Jesus nasceu, mano. Eu gosto muito daquela música, é um hino mesmo do Oficina G3, que fala que o refrão da música dos Espelhos Mágicos. Essa música é incrível porque ela critica o ser humano que olha no espelho mágico e nada vê além de si mesmo. Ou então, na segunda parte, fala, se esqueceram daquele que um dia viveu entre nós. E vê um refrão falando que ele nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue na cruz ele derramou. Então, nós precisamos lembrar, até arrepiei, nós precisamos lembrar que Jesus, ele nasceu. Ele veio, como a gente acabou de ler aqui, foi visto uma grande luz. O mundo que estava perdido em trevas, agora resplandece a luz de Cristo. De uma criança que nasceu ali, o menino Jesus, que cresceu, viveu entre nós, nos ensinou o amor, morreu por amor, ressuscitou por amor, gosto de frisar. Viveu em amor. Viveu em amor, ele é o amor. A trajetória dele em amor. E o Natal, o nascimento de Jesus, é sobre o amor, é sobre a caridade, é sobre essa esperança, essa luz no fim do túnel, né? Essa esperança que brilha no nosso coração com o nascimento. É tão bonito que o ato de nascer é quando a mulher dá à luz. Exatamente. Então essa luz precisa nascer em mim, nascer em você. O Cristo tem que ser gerado no nosso coração para que quando ele nascer em nós, esse nascimento ilumine outras pessoas. Comece pela gente, né? E eu vou falar uma coisa aqui, bem direcionado, entendeu? O que é nascido da carne é carne, cara. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E isso Jesus já falou lá com Nicodemos, né? E agora vai ser uma palavra bem direcionada. Você me dá uma licença rapidinho, Alisson. Você que tem depressão, que é viciado, ou se você conhece alguém, manda essa parte, esse corte aqui que você estiver vendo agora, mande para alguém. Depressão, ansiedade, pânico. Acredita, cara, que se Cristo nascer dentro do seu coração, com o Espírito Santo, você vai sair desse buraco. Não importa se é financeiro, não importa se é
um luto, acredita em Deus, porque uma coisa eu te falo, só tem uma pessoa que pode mudar todo o nosso ser e mudar toda a nossa realidade, porque Ele está fora de tudo que a gente conhece, mas está dentro de tudo que a gente precisa. É Jesus. Então creia, não creia por religião, não creia por você é crente católico, não vai nessa ideia não, cara. Vai só na ideia do seguinte, você é um ser humano que está arrependido, que quer mudança, vai para o lado de Jesus, vai para o lado da verdade. Eu tenho certeza que esse Espírito que habita em mim, porque eu creio que Ele habita em mim, Ele vai habitar em você e vai começar a te modificar. Eu não estou pronto, eu tenho meus defeitos, mas eu sei que Ele vem me modificando. E eu acredito que Ele pode fazer isso na sua vida também. E deixa Cristo nascer em você. Deixa esse Natal cristão verdadeiro acontecer em você. E aí você vai viver o seu Natal verdadeiro, que não vai precisar ser no dia 25 de dezembro, de ano nenhum. Vai ser aquele que você falou assim, a partir daquele dia, Cristo nasceu em mim e minha vida foi mudada. Sensacional. Deus abençoe a sua vida. Amém. Agora eu vou fazer aqui um agradecimento ao pessoal que tem mandado mensagem no WhatsApp particular. Sim. Não sei como é que você tem acompanhado aí o seu WhatsApp e tal, mas no WhatsApp, no particular, tem me mandado muitas coisas bacanas, os amigos estão falando. No meu Instagram pessoal, o pessoal tem mandado para mim umas coisas bacanas também. Tem gente curtindo os vídeos no YouTube, sabe? Peço você que não está fazendo isso, vai lá. Eu sei que é meio chato a gente pedir, mas vai lá. Ajuda a gente demais, motiva a gente, né? Ver que tem gente ouvindo lá. Veja o vídeo, realmente é uma coisa importante se falar. Né? Assista. Tudo bem, se você quiser ir lá, dar uma força pra gente, dar aquele like, vai ser bem-vindo. Mas veja os trechos, veja os cortes, veja os shorts, os reels lá no Instagram do AB Livre. Tem muita coisa boa lá, tenho certeza que tem muita coisa que você vai gostar lá. A nossa mensagem é uma mensagem de liberdade mesmo, é uma mensagem para as pessoas sejam libertas delas mesmas, das escravidões dela. Então assim, vai lá, curte o nosso vídeo lá, vai ser muito bacana. Exato. E assistindo o vídeo, você pode interagir com a gente, comenta lá, deixe seu comentário, Isso. Não só de força, mas curiosidades que você deseja complementar com a gente conversou. Você pode ir lá pedir algum tema específico para a gente conversar, para a gente trazer. Então comente também, fomenta lá. Faz uma pessoal. Pergunta assim, interessante. Exato. Aí sobre o que você achar de interessante, como que explicaria a atitude de hoje com Jesus, como que Jesus interpretaria, que da maneira que o Espírito revelar para a gente aqui, a gente vai colocar a sua pergunta ali para a gente, ou então a sua questão mesmo, né? Mesmo que não seja uma pergunta, né? Seja lá um tema, a gente vai colocar aqui, lógico, né? A gente vai ter que escolher um, né, para falar e vai falar aqui sobre o que você disse com a gente também, tá joia? Eu vou ficar aguardando. Isso aí, pessoal, acelera no like, curte, comenta, compartilha. Exatamente. Leva aí para sua mãe, mostra sua mãe, seus vizinhos, seus primos, aonde você quiser chegar, porque a ideia é que essa mensagem maravilhosa que a gente conversou aqui hoje chegue o máximo de pessoas possíveis. Que a gente venha voltar a ser essa igreja primitiva nesse sentido. Exato. De se reunir, de falar do evangelho mesmo, de falar sobre Cristo mesmo, esquecer as diferenças de lado e começar a colocar aquilo que a gente é igual, que a gente é igual em Deus. Exato. E lembra de uma coisa, gente, aqui ó, a Belívio é um papo sobre liberdade. Valeu. Isso aí, mano.